E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Coleção Paralela e bem-vindos a um vídeo que eu não esperava fazer. Aliás, curiosamente, falando um pouquinho de bastidores do canal, eu costumo gravar em média uns 3 vídeos em sequência no mesmo dia. Pela minha total falta de tempo, porque se eu não fizer assim eu acabo não suprindo o canal com a quantidade de vídeos que eu gostaria que ele tivesse. Toda folga que eu tenho, eu procuro gravar e eu tento gravar pelo menos 3 vídeos em sequência. E no dia em que eu estou gravando esse vídeo, 2 dos vídeos que eu estou gravando, este aqui e um outro que eu vou gravar, não sei ainda ao certo quando eles vão sair no canal, né? Eu sempre gravo eles com muita antecedência até que o vídeo saia, muitas vezes já se passou mais de um mês, então eu não sei ao certo quando eles vão sair, mas eles estão sendo gravados no mesmo dia e os dois têm uma característica em comum. Ambos são mostrando edições que eu não tinha planejado mostrar. Edições que não faziam parte da minha pilha, que eu separo de revistas que eu quero mostrar, de edições que eu quero ir mostrando no canal. Foram surpresas, eu estava mexendo na coleção e encontrei essa maravilha que eu não lembrava mais que existia e eu digo, cara, quero relembrar, quero falar disso. E a outra edição do próximo vídeo que eu vou gravar depois desse é a mesma coisa. Eu encontrei e decidi falar a respeito. Então, sem ficar enrolando mais, né? Dada essa introdução aí, hoje a gente vai falar de Marvel Luz e Sombras, né? Uma edição especial de colecionador. Ela saiu aqui numa lombadinha quadrada, uma capa cartonada. É uma edição da Mitos, né? É uma edição que não me recordo agora quando ela foi lançada. Vamos ver se a gente consegue uma luz aqui para a gente saber aí, ó. 1999. Marvel Luz e Sombras, cara, é uma aposta que na época eu não achei interessante, embora tenha tido que reconhecer a beleza da arte aqui dentro, mas que hoje em dia eu até dou um pouco mais de valor. Eu acho que quem não conhece, suponho que poucas pessoas não conhecem essa coleção Marvel Luz e Sombras, quem não conhece já sacou do que se trata, né? São histórias de personagens conhecidos da Marvel que são simplesmente feitas em arte preto e branco. A ideia é essa, né? É um preto e branco mais trabalhado, vamos dizer assim, houve um tratamento gráfico melhor. Mas a ideia é mostrar a beleza dessas artes em preto e branco. E à primeira vista, quando eu adquiri essa edição, e eu adquiri ela num pacote, eu comprei, esse pacote, vinham 2 edições no pacote, e eu comprei por causa da outra edição. Não me recordo agora qual era, mas recordo nitidamente nisso. Eu comprei por causa da outra edição, ela apenas veio junto. Se fosse por ela sozinho, eu não teria comprado, né? Ela é uma edição que ficou um tempo, cara, entre as minhas revistas e tal, sem que eu me importasse muito. Porque eu nunca gostei da ideia dos super-heróis, tanto da Marvel quanto da DC, em preto e branco. Pra mim, preto e branco sempre era faroeste ou terror. Preto e branco para super-heróis Marvel, para super-heróis DC, nunca me causou boa impressão, então eu não curtia isso aqui. Mas depois que eu comprei e fui ler, eu tive que reconhecer a qualidade gráfica, a qualidade plástica das histórias, do trabalho feito aqui. Que é muito fantástico, né, cara? Ficou muito bom. Aí são histórias, para contextualizar, são histórias que foram escritas originalmente para ser coloridas, né? Histórias que saíram em edições da Marvel de maneira bastante normal, pelo que eu entendi, né? Foi inclusive um amigo da época que comentou isso comigo, né? Não são histórias que foram criadas especialmente para isso. Elas foram receberam um tratamento depois para que a revista, para que fossem publicadas nessa série Luz e Sombras, né? E a ideia era evidenciar, né, o trabalho de Luz e Sombras no preto e branco. Eu
Pra ser sincero com vocês, nunca cheguei a checar se essa informação era verdade, né? No sentido de que não são histórias criadas apenas para essa série, para essa coleção. Mas o que eu sei dizer é que, do que se refere à qualidade, pouco importa. A primeira história é uma história da Viúva Negra, se chama Queda Livre, e é do Gerard Jones e do Jenny Ha, que faz a arte, né? E cara, olha o espetáculo. As histórias em si, o texto das histórias, nem sempre é lá essas coisas, tá? O papel é um papel revista, vamos dizer assim, é um papel com alguma qualidade, nada de excepcional, né? E as histórias em si, a maior parte delas não tem um texto maravilhoso. Aqui não era tanto a questão do texto, aqui era a plasticidade mesmo, era ver o jogo de luz e sombras, era ver essa maneira como essa arte se destacava, feita em preto e branco. E funciona maravilhosamente bem, cara. Eu tive que reconhecer isso. Olha essa aqui, por exemplo. Funciona maravilhosamente bem. Eu tive que me render a isso. É um dos poucos trabalhos em preto e branco com super-heróis deste naipe, desta estirpe, que eu tive que reconhecer, né? Eu tive que dar o braço a torcer. A outra história é uma história do... aqui ó, só para comentar, um pequeno portfólio, vamos dizer assim, com informações dos artistas que fizeram as histórias. Eu não vou me deter muito nisso. A próxima história é do Bernie Wrightson, ou algo do tipo. Bernie, né? Na verdade eu não vou ficar tentando falar a pronúncia do nome do cara, não. Vamos direto para a história, e é uma história do Hulk. E vocês podem perceber que o tratamento de preto e branco aqui é bem mais clean, né? É uma história bem mais clean, bem menos trabalhada, bem menos rebuscada, e acaba que é uma história bem menos interessante, não só pelo tratamento gráfico, que não ficou tão bom quanto do outro, como pelo texto em si, embora esse final guarde pra gente, tá, uma certa surpresa que você no começo não esperava. A próxima história é do Ron Martz e do Brian... O que é isso aqui? Steel Freeze? Nossa, que nome é esse cara? Mesmo estilo, né? Aquele preto e branco mais clean. É uma história do Demolidor, né? Se não me engano. Aquele preto e branco mais clean, mas com um trabalho que me parece mais apurado do que na revista do Hulk. Não tenho dúvida disso. Depois do Lee Wears, nós temos uma história do Coisa, do Quarteto Fantástico. Aqui, novamente, temos um trabalho mais aprimorado no preto e branco, né, com mais jogo de luz e sombras realmente. Uma história que foge bastante ao que você espera de uma aventura do Quarteto Fantástico, mas por se tratar mais de uma história solo do Coisa, até que combina com o Coisa, vamos admitir. Temos aqui uma arte com o Thor, que parece mais que ele está vivendo na era iboriana do Conan, né? Muito louca essa arte. E vocês devem lembrar de já ter visto essa arte por aí. Depois nós temos uma história do Homem-Aranha com, né, Mark Andreito e Gilly Thompson. Depois temos Doutor Estranho com Jim Starlin e Homem-Coisa com Marv Wolfman e Liam Sharp. Ainda tem ali, ó, Hulk de Roger Stern e John Buscema. A história do Homem-Aranha vai novamente com aquele trabalho menos carregado de preto e branco. Historinha que não tem nada de muito especial, e eu lembro que eu li essa história ou em algum outro lugar, porque parece confirmar a informação que me deram, que são só histórias que já tinham sido publicadas, porque eu acho que eu já li essa aventura aqui do Homem-Aranha, se não me engano eu li na Teia do Aranha, posso estar enganado. Aí temos a história do Andrico e da Gilly Thompson, né? Olha isso aqui, ó, o Corvo, essa edição é fantástica.
Temos desculpa, não é a história, né? É um pequeno portfólio de ambos. Aí temos Marv Wolfman, né? E Ian Sharp com o Homem-Coisa, né? Mais uma vez um preto e branco maravilhosamente trabalhado. Essa coisa de... eu não sei, eu não sou um conhecedor, cara, obviamente, não tenho autoridade sobre isso. Então eu não sei afirmar por quê. Mas essa diferença tão grande no tratamento do preto e branco de uma história para outra, algumas tão clean, tão sem graça e outras tão maravilhosamente carregado e ilustrado, pode ter muito do meu gosto pessoal, que prefiro quando é assim, mas me incomoda, parece que oscila muito, entendeu? E isso me incomoda bastante. Mas essa história do Homem-Coisa até que é uma bela história, viu? Depois temos a história do Doutor Estranho, do Starling, né? Sabemos da qualidade do Starling. A história do Doutor Estranho cabia muito bem, principalmente se você ignorar o texto em si e se pegar apenas na arte, cabia muito bem numa revista de terror, meu. Muito bem bolada essa história para isso, assim, você vai olhando essa arte, ainda mais em preto e branco, fantástico. Depois temos o Hulk, mais uma vez, volta ao lar, uma história... uma história mediana, o eterno conflito dos alter egos, não é o tipo de coisa que me impressiona, tá? Do Roger Stern e do John Buscema, e que portfólio de ambos, né? Me confundi antes até com os nomes, eu acho, pessoal, eu não vou voltar atrás. Depois nós temos Trabalho Fácil, que é uma história do nosso querido Wolverine, com uma arte de um tom bastante realista e um preto e branco que casou bem com essa arte, né? Ele não é clean como aquela história do Homem-Aranha, por exemplo, mas também não é tão carregado como a história do Homem-Coisa. Mas parece que está na medida. É outra história que eu acho que casou bem com a maneira como produziram o preto e branco, né? Diferente dessa imagem aqui, por exemplo, que não é que eu não ache que a imagem tá legal. Eu acho, tá bonito essa arte. Mas já não faz o meu estilo, os X-Men em preto e branco assim. Essa aventura aqui ficou legal. Aí temos uma história do lobisomem, né? Crime e Castigo. A história, embora seja o lobisomem Marvel, né? O lobisomem super-heroístico da Marvel, aí eu diria que é a história que mais combina com arte preto e branco, né? Por pura memória afetiva da minha parte, que sempre preferi terror em preto e branco. Esse quadro fica ótimo. Mas a história em si também não traz nada de excepcional, né? A contribuição da história, do texto em si nessa revista não é o importante, como eu já falei, né? Depois nós temos aqui de Michael Golden e Johnny Beat Almigron, nós temos outra história do Doutor Estranho com uma arte que não chega a me agradar 100% e um tratamento em preto e branco idem. Nada demais mesmo. Enfim, ó, que tal o Colossus? Uma imagem bonita, mas preto e branco não me agrada. E depois temos mais Homem-Aranha com uma história com uma pegada até bastante humorística e um preto e branco competente, mas que faz com que eu volte àquelas minhas ideias de que eu prefiro super-heróis em coloridos, não preto e branco. Uma arte final aqui também, não, uma última arte para se apreciar com o Coisa e a Alicia. Então, no final das contas, Marvel Luz e Sombras era uma série, né, como eu já disse, muito apegada, muito focada em mostrar uma arte preta e branca trabalhada de personagens que a gente já não estava mais acostumado a ver em preto e branco. Houve uma época em que as publicações aqui no Brasil eram preto e branco, tanto da Marvel quanto da DC, mas isso ficou na névoa do tempo. E a geração que comprou Marvel Luz e Sombras estava pouco afeita, pouco acostumada a ver esses personagens em preto e branco. E essa era a ideia. Por isso há uma grande oscilação de qualidade nos textos de cada história, né? E a maneira como a arte em preto e branco é tratada também sofre um pouco dessa oscilação. Mas
ela acaba te enchendo os olhos em algum momento e justificando a existência. Se você lembra de Marvel Luz e Sombra, se você gostou, se você tem as outras edições dessa coleção, né, ou né, só tem essa edição, eu realmente não me recordo agora se houve outras, quantas houve, se não me engano houve, mas eu não recordo. Mas o importante é, se você conhece, se você gosta, fala aí nos comentários quais são as suas impressões que Marvel Luz e Sombra deixou. Eu vou gostar de saber. E desse vídeo, se você gostou, deixa like.